Meus cumprimentos a você que acompanha o canal Conhecendo e Aprendendo. Mais um vídeo aqui. Sou Flávio Silva, graduado em História, pós-graduado em História do Brasil. Como sempre faço, repito aqui, pedindo encarecidamente e humildemente que você se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, aperte aí o sininho de notificações a fim de receber um aviso quando um novo vídeo for postado. Comente aqui embaixo também. Tudo isso é de suma importância para o canal Conhecendo e Aprendendo, que é um canal de história, onde juntos nós aprendemos mais sobre história do Brasil e história geral. Hoje falarei aqui, resumidamente, de um personagem histórico, o qual já foi abordado neste canal em algumas ocasiões, porém hoje focarei mais a respeito de sua biografia, embora os dados nem sempre sejam 100% precisos. Inicio então com uma pergunta. Você sabe quem é ou quem foi Antônio Vicente Mendes Maciel? A maioria das pessoas não o conhecem por esse nome, mas sim pelo nome que se popularizou após a chamada Guerra de Canudos, que ocorreu no sertão da Bahia, lá no final do século XIX. Isso mesmo, estou falando de Antônio Conselheiro, cuja imagem vocês estão vendo aqui agora. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu no dia 13 de março de 1830 em Quixeramobim, no estado do Ceará. Muita gente pensa que Antônio Conselheiro era baiano, mas de fato ele era cearense. Ele faleceu no dia 22 de setembro de 1897, no Arraial de Canudos, antigo Arraial do Belo Monte, sertão baiano. Antônio Conselheiro era filho de Vicente Mendes Maciel e de Maria Joaquina de Jesus. É dito que os seus pais queriam que ele fosse padre. Só que, quando ele ainda era criança, a sua mãe veio a falecer. E o seu pai também faleceu quando ele era um adolescente. Portanto, teve que assumir o comércio da família para sustentar os seus irmãos. Chegou a aprender ofício de pedreiro, trabalhou de escrivão em um cartório, se tornou professor e era muito estudioso. Quando Antônio Conselheiro, que não tinha esse nome ainda, se casou, contraiu um matrimônio, não sabemos quanto tempo depois, teve uma tremenda decepção. A sua esposa fugiu com outro homem. As más línguas, inclusive, dizem que ela fugiu com um soldado e por isso Antônio Conselheiro nutriu no coração um ódio mortal contra os soldados, e isso veio a se intensificar quando os soldados do exército brasileiro cercaram o Arraial de Canudos. Não sabemos até que ponto isso é verídico ou inverídico, mas faz parte da história. Bem, depois desse episódio decepcionante, ele adotou uma vida de peregrinação e de pregações. Era um tipo de pregador messiânico e também sebastianista. Nós já falamos aqui a respeito do mito do sebastianismo, que surgiu em Portugal, quando, no final do século XVI, o rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Se acreditou, após esse episódio histórico, que Dom Sebastião voltaria triunfante para se vingar dos seus adversários e reestabelecer o seu reino em Portugal. Isso também se espalhou pelo Brasil e o Antônio Conselheiro tornou-se também um profeta, digamos assim, sebastianista. Saiu então peregrinando pelo Nordeste, conforme o ofício de pedreiro que aprendeu, o qual já foi citado.
ele fazia reparos em igrejas, em cemitérios, e foi atraindo pessoas para caminharem com ele. Você acha que esse tipo de magnetismo exercido por certas pessoas que atrai multidões ainda é corrente nos dias atuais, tanto no meio político como no meio religioso? Comente aqui embaixo, por favor, o que é que você acha disso? Afinal, não foram só aquelas pessoas tidas como ignorantes, iletradas, a maior parte na verdade era analfabeta, que foram atraídas pelas pregações do conselheiro. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todas as informações, há pessoas que ainda se enganam com isso, acreditando inclusive que com sacrifício envolvendo grandes somas conseguem uma propriedade no céu. Há isso nos dias atuais? Vamos comentar, vamos interagir aqui no canal. Bem, quando chegaram então às margens do rio Várzea Barris, próximo a uma fazenda abandonada, Antônio Conselheiro e os seus adeptos se estabeleceram ali. E o arraial só foi crescendo, que antes se chamava Arraial do Belo Monte, passou a ser chamado depois de Arraial de Canudos. Pelo menos 20 mil pessoas agrupadas em cerca de 5.200 casas. Euclides da Cunha, no seu extraordinário clássico Os Sertões, conta isso com detalhes em seu livro, o qual eu outra vez aqui recomendo que leiam. É impressionante. Bem, aquelas pessoas que ali estavam no arraial, fugindo da miséria, da fome, da discriminação, não podemos esquecer que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, não tantos anos antes de Antônio Conselheiro se destacar. Essas pessoas foram simplesmente jogadas ao léu, sem oportunidades, sem mobilidade social alguma, completamente discriminadas. A abolição da escravidão parece que, ao invés de melhorar a vida dos ex-escravizados, piorou. Porque se hoje, em pleno século XXI aqui no Brasil, há pessoas idiotas que discriminam as pessoas pela cor da sua pele, vamos imaginar em pleno século XIX como era a situação para eles. Então, havia uma comunidade que trabalhava, que repartia os seus bens sob a liderança do Antônio Conselheiro. Isso desagradou não só a Igreja Católica, que estava perdendo seguidores, mas principalmente os proprietários de terras que viviam aos arredores do Arraial de Canudos. Como Antônio Conselheiro pregava contra a República, era um monarquista, bradava contra o casamento civil, a cobrança de impostos, isso não ia terminar bem. Até que começaram os conflitos, foram 4 expedições, então não vamos entrar em detalhes aqui, que já falamos sobre isso com mais precisão em outros vídeos, mas nas 3 primeiras expedições, os canudenses foram vencedores, embora com grandes e muito mais perdas de vidas do que os soldados que combateram Canudos. Mas foi preciso uma 4ª expedição, muito mais elaborada, com um contingente de soldados do Exército Brasileiro enorme, milhares de soldados, cercaram Canudos com um arsenal bélico, como se estivessem enfrentando um outro exército, não é, que pudesse ser comparado belicamente e numericamente, né? Embora nós não sabemos, tocando nesse assunto, qual o número exato, tanto dos soldados da República que foram combater Canudos, como o exato número dos canudenses. Mas foi uma guerra completamente desigual. Crianças foram dizimadas, mulheres,
idosos, famílias inteiras perderam as suas vidas, defendendo a sua terra, defendendo a sua morada, defendendo os seus entes queridos. Lutaram até a morte, com suor, com sangue, com muita garra. O próprio Euclides da Cunha reconheceu, dizendo que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. E mais, denunciou aquele crime hediondo que foi cometido pela República Brasileira. O presidente na época era o Prudente de Moraes, a capital estava no Rio de Janeiro, a capital federal, e ele pressionado de todos os lados até que ocorreu mais esse episódio triste na história do nosso Brasil. Então, vamos finalizar por aqui. O vídeo já se estendeu bastante. O Antônio Conselheiro morreu dentro do arraial, provavelmente de disenteria, por conta da água não tratada que era consumida dentro do arraial, principalmente após o cerco da 4ª Expedição Militar, que fechou todas as saídas, obstruiu todos os caminhos possíveis para que os canudenses pudessem, pelo menos, buscar um pouco de água, um pouco de comida lá fora. Então, realmente, essa história é impressionante, é triste, mas é uma história de luta do sertanejo, porque na época havia, mais do que hoje, muita discriminação. Já tratamos sobre o determinismo geográfico, sobre o darwinismo social, que era muito corrente no meio acadêmico, no meio científico, e Euclides da Cunha, como homem letrado, tinha em mente esse tipo de concepção. Mas, chegando lá no final da Guerra de Canudos, ele pôde ver que era realmente uma guerra desigual. 2 Brasis em luta, um Brasil privilegiado e um Brasil desprezado, discriminado, massacrado pelas elites que dominavam na época. Eu termino aqui esse vídeo. Agradeço muito a você por ter ficado até aqui. O meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo do canal Conhecendo e Aprendendo. Até mais, pessoal.